Fala turma, tudo bem? Professor André Eduardo e vamos dar continuidade ao assunto de gases. A aula de hoje é um pouco densa, porque vai abordar todos esses assuntos. Lei volumétrica de Gay-Lussac, princípio de Avogadro, volume molar de um gás, misturas gasosas, fração molar, pressão e volume parciais de totais e efusão e difusão gasosa. Perfeito? Então, sem mais delongas, lei volumétrica de Gay-Lussac. Bom, a gente já viu que Gay-Lussac ele foi um dos responsáveis por elaborar uma das leis de transformações gasosas, sendo a lei de Gay-Lussac a lei isobárica, ou seja, a pressão é constante e o volume varia de acordo com a temperatura. Aqui na lei volumétrica de Gay-Lussac ele fala o seguinte: os volumes de todas as substâncias gasosas envolvidas no processo químico e medidas nas mesmas condições de temperatura e pressão estão entre si numa relação de números inteiros e simples. Existe uma proporção dessa reação gasosa, certo? Vamos pegar aqui um exemplo no experimento que ele fez. Ele reagiu gás nitrogênio com gás hidrogênio para produzir gás amoníaco, certo? Ele reagiu nitrogênio com hidrogênio para produzir amônia. Na primeira experiência, ele percebeu que se ele reage 3 litros de nitrogênio com 9 litros de hidrogênio, ele produz 6 litros de gás amoníaco. No segundo experimento, ele percebeu que se ele reagir 5 centímetros cúbicos de nitrogênio com 15 centímetros cúbicos de hidrogênio, ele produz 10 centímetros cúbicos de gás amoníaco. Turma, qual que é a proporção que é vista nessa reação química? Olha, 3 para 9, ó, por 3 é igual a 1 para 3, certo? Ali, ó, 6 por 3, 1 para 2. 1 para 3 para 12. Para 2 é a proporção dessa reação. Seja aqui utilizando o volume em litros, seja aqui utilizando o volume em centímetros cúbicos. A proporção dessa reação gasosa é de 1 para 3 para 2. Por quê? Porque também é o valor do volume molar dessa reação. Tal parte que ela é comprovada posteriormente através do desenvolvimento do princípio de Avogadro. Esse mesmo, que é a mesma ideia do constante de Avogadro que se tornou posteriormente. Que diz o seguinte: volumes iguais de gases distintos na mesma pressão e temperatura ao mesmo número de moléculas. Se você tem, então, dois gases diferentes, certo? Não importa a constituição deles, mas são gases diferentes. Nas mesmas condições de temperatura e pressão, eles possuem a mesma quantidade de moléculas, onde que 1 mol dessas moléculas vai equivaler a 6,022 vezes 10 a 23 partículas dessas moléculas, certo? Então, toda vez que foi a partir desse princípio de Avogadro que começou-se a se estudar então essas proporções, Gay-Lussac observou e com a ideia do princípio de Avogadro a gente conseguiu estabelecer esses parâmetros. De tal maneira que, olha aqui, ó, o que aconteceu aqui na reação ali, ó, da síntese da amônia, por exemplo. 1 mol de nitrogênio reage com 3 mols de hidrogênio gasoso, produzindo 2 mols de amônia gasosa, turma. Basicamente, um volume de nitrogênio reage com 3 volumes de gás hidrogênio e produz 2 volumes de gás amônia. Ocorre uma contração do volume. Por quê? Porque, turma, nós temos 2 mols de matéria. Certo? Aqui quando a gente pensa em volume, a gente tem que entender que a gente está vendo volume de matéria, a gente tem que analisar a quantidade de matéria. Nos reagentes, eu tenho 1 mol de nitrogênio, ele vai ocupar um determinado espaço. 3 mols de hidrogênio vão ocupar 3 espaços igual a 1 mol de nitrogênio. Por quê? Porque a condição de temperatura e pressão é a mesma para os dois gases. Para ficar mais didático, gás hidrogênio reagindo com gás cloro. Você tem, ó, 1 mol de gás hidrogênio reagindo com 1 mol de gás cloro, turma. 1 mol para cada lado. 1 mol de gás hidrogênio ocupa um determinado volume. Um volume, certo? 1 mol de gás cloro ocupa um outro volume. Que nós vamos ver depois que na CNTP é 22,4 litros, nas condições de pressão e temperatura, certo? Esse volume ele é igual se as condições são iguais, certo? Quando você coloca 1 mol de gás hidrogênio com 1 mol de gás cloro, você gera 2 mols de ácido clorídrico.
2 mols vão ocupar o quê? O volume, 2 volumes. Por quê? Você pega a molécula H2 e você divide ela, e a molécula de Cl2, de gás cloro, divide ela, formando 2 moléculas, 2 mols de moléculas de ácido clorídrico. De tal maneira, então, que como são 2 mols, são 2 volumes. Na amônia, pode ocorrer um conflito porque ocorre uma contração do volume. Você pega um volume de nitrogênio, reage com 3 volumes de hidrogênio. Porém, no rearranjo das moléculas, rearranjo atômico, você vai gerar 2 mols de produto. Ou seja, você contraiu o volume da amostra. Certo? O que acaba diferindo um pouco, né, do que pode causar um pouco de confusão, é que quando a gente trabalha com volume, a quantidade do volume não obedece exatamente igual a quantidade de massa, igual o volume que se mantém dos reagentes não vai ser igual ao volume dos produtos. É isso que tu não pode confundir com os conceitos que nós vimos anteriormente, lá com Lavoisier e tudo mais. Quando a gente conversa sobre volume, uma reação de gases envolvendo volume, o volume dos reagentes não vai ser igual, nem sempre, não vai ser necessariamente igual o volume dos produtos. Tudo depende da quantidade de matéria que nós estamos trabalhando. Porque em condições de temperatura e pressão iguais, independente do gás, 1 mol sempre vai ocupar o mesmo espaço. Seja gás de hidrogênio, seja 1 mol de nitrogênio, vai ocupar o mesmo espaço que 1 mol de gás amônia, por exemplo. Então, sempre tem que ter essa ideia, que é um volume, nós estamos trabalhando com quantidade de matéria, e o volume ele não vai se manter constante, pode acontecer dele ser diferente, perfeito? No caso então, da síntese da amônia, isso é bem evidenciado. Bom, volume molar de um gás. Como eu já conversei com vocês, nas condições normais de temperatura e pressão, as condições da CNTP, 1 mol sempre vai equivaler a 22,4 litros, o que significa que pelo 1 mol de moléculas vai ocupar 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de massa molecular determinada, vai ocupar 22,4 litros nas condições normais de pressão e temperatura, e pressão. Qualquer condição que fuja da CNTP, nós deveremos aplicar a equação de Clapeyron, sempre. PV é igual a nRT, certo? Aonde a pressão, o P é a pressão, que pode ser dada em atm, centímetro cúbico, centímetro de mercúrio, milímetro de mercúrio, por torr. O volume por litro, ml, centímetro cúbico. A quantidade de substância, que é o N, a quantidade em mols da substância, certo? N, por sua vez, pode ser substituído pela massa que você tem da substância, dividido pela massa molar. Que é uma fórmula para você determinar a quantidade de mols daquela determinada quantidade de matéria de gramas de matéria que você tem. Mas se você fazer a regra de 3, você também consegue achar esse valor tranquilamente. R é a constante universal dos gases. E aqui, toda vez que você for aplicar o PV igual a nRT, você tem que ficar atento a quais são as unidades de medida que o R está adotando, de tal maneira que, se for necessário, se você está utilizando um R que tem ali ATM e o exercício que fornece a pressão em milímetro de mercúrio, você vai ter que realizar a conversão para ATM para aplicar na fórmula, perfeito? Além disso, temperatura sempre em Kelvin. Se forneceu em graus Celsius, vai ter que converter para Kelvin. Relembrando, CNTP, 1 mol equivale a 22,4 litros. Fora da CNTP, você vai ter que realizar o cálculo prévio para identificar quanto que vale, qual que é o volume que ocupa aquela determinada quantidade de matéria, determinada as condições ambientais. Certo? Visto isso, aqui então, o volume molar de um gás, a gente pode também descobrir a densidade de um gás, dado a associação da fórmula da densidade com a equação de Clapeyron. Vale ressaltar que a fórmula da densidade é igual massa sobre volume, certo? Então, se você pega a equação de Clapeyron lá, PV é igual a nRT, você sabe que N é a quantidade de matéria. Você encontra a quantidade de matéria dado a massa que você tem, divididos pela massa molar daquela substância. PV, então, é igual a massa sobre a massa molar vezes RT.
Está multiplicando a massa molar, está dividindo, passa multiplicando, o volume está multiplicando, passa dividindo. Opa! Massa sobre volume é densidade. Então você substitui por densidade. Logo, você tem então a pressão vezes a massa molar daquele elemento, daquela substância, igual a densidade vezes R vezes a temperatura em Kelvin. A constante e a temperatura estão multiplicando, passam dividindo. Logo, você consegue determinar a densidade de um gás através do que, ó, densidade é igual a pressão, certo? Do ambiente, a pressão determinado que você está analisando, o ambiente que você está analisando, ou do sistema que você está analisando, vezes a massa molar do elemento em questão, do gás em questão, divididos pela constante do gás que você está utilizando e a temperatura do sistema em Kelvin, certo? A densidade pode ser determinada através dessa fórmula. Vale ressaltar que é tudo ela é derivada da equação de Clapeyron. Perfeito? Então aqui, ó, densidade do gás, pressão do gás, massa molar do gás, gramas por mol, a constante universal dos gases e a temperatura em Kelvin. Certo? Então, uma vez que a gente estabeleceu esses parâmetros, vamos falar de mistura de gases agora. Toda mistura de um gás, ela é homogênea. Não existe mistura de gases heterogênea. Por quê? Você só enxerga uma fase em mistura gasosa. Logo, então, mistura homogênea. Além disso, a quantidade em moléculas de cada gás na mistura corresponde à soma de todas as moléculas gasosas, no qual o gás exerce uma determinada pressão, ou seja, a pressão parcial que esse gás exerce na pressão total do sistema. Vale ressaltar aqui, ó, que a pressão total vezes o volume é igual a quantidade total de matéria vezes a constante vezes a temperatura em Kelvin. Pressão total, vamos supor que nós temos uma mistura de gases, o gás A mais o gás B. Misturando o gás A mais o gás B. Turma, o que acontece? Gás A vai ter uma pressão parcial, gás B vai ter uma pressão parcial. A soma de ambas das pressões parciais vão determinar a pressão total do sistema. A pressão que o gás A exerce no sistema mais a pressão parcial que o gás B exerce no sistema vai ser a somatória das pressões é a pressão total do sistema. Da mesma maneira que a quantidade de matéria que você tem no gás A mais a quantidade de matéria que você tem no gás B determina a quantidade de matéria que você tem no sistema. Então, por isso que, quando você está falando de mistura de gases, você pode utilizar que a pressão total vezes o volume é igual a quantidade total de matéria vezes R vezes o T. E fração molar? Aqui é importante determinar as frações molares, porque para determinar pressão parcial e volume parcial em um gás, se faz necessário saber a fração molar de cada gás no sistema. A fração molar corresponde a uma relação em quantidade de mol de determinado gás pela quantidade total de mol total na mistura gasosa. Vamos pegar aqui esse exemplo, na qual ele fala o seguinte. Nós temos o gás nitrogênio e o gás oxigênio. Determina as funções molares da mistura gasosa de 14 gramas de nitrogênio e 8 gramas de oxigênio. Olha lá. Nitrogênio. Qual que é a massa molar do nitrogênio, turma? Um nitrogênio tem massa molar de 14 gramas por mol. Então, ó, 14 vezes 2, logo 28 gramas em 1 mol de N2. Certo? 14 gramas são quantos mols? São X mol de N2, multiplica cruzado, você vai ver que X 0,5 mol. Certo? Oxigênio. Oxigênio, 16 vezes 2 igual a 32 gramas. 1 mol de oxigênio. No nosso sistema tem 8 gramas. Logo, Y mol. Multiplicou cruzado, a gente vai ver que Y é igual a 0,25 mol de O2, certo? 0,5 mol de N2.
0,25 mol de O2. Qual que é a quantidade total de matéria que nós temos nesse sistema? Ora, a quantidade total de matéria é igual à quantidade de matéria de N2 mais de O2. Logo, igual a 0,5 mais 0,25 igual a o quê? 0,75 mol. Total de matéria que eu tenho no nosso sistema, na nossa mistura homogênea. Certo? De tal maneira, então, que 0,75 é o total. Como você determina a pressão, a fração molar de cada um? Ora, a fração molar, aqui ó, X, que é a fração molar do nitrogênio, é igual a quantidade de nitrogênio que eu tenho sobre a quantidade total de matéria que eu tenho. 0,5 divididos por 0,75 dá 0,66. Certo? 66,666, né? Vou até com aqui, ó, 7. Da mesma maneira, ó, a fração molar do oxigênio é igual a 0,25 sobre 0,75. Isso aqui vai dar 0,333, certo? Eu vou até jogar um pouquinho mais pro canto aqui. Talvez, ó, fazer em vermelho fica mais... Ó, fração molar do oxigênio é igual a 0,25 sobre 0,75, que é igual a 0,333. A fração molar do oxigênio, a fração molar do nitrogênio nessa mistura gasosa, certo? É fundamental determinar isso. Por quê? Porque para você determinar tanto a pressão parcial como o volume parcial dessa mistura, de contribuir cada mistura, você tem que saber a fração molar de cada uma delas, certo? Começar pela pressão parcial, ou lei das pressões parciais de Dalton. A pressão parcial de um gás é equivalente à pressão da total multiplicado pela sua fração molar. Então você tem lá a pressão parcial, você multiplica a pressão total do sistema pela fração molar dela, certo? Pela fração molar da contribuição desse gás, você encontra a pressão parcial desse gás. Qual que é a pressão total do sistema? A pressão total do sistema é a somatória de todas as pressões parciais, como nós já havíamos conversado em alguns slides anteriormente. A lei dos volumes parciais, ou a lei de Amagat, ela fala o seguinte: o volume parcial de um gás na mistura é o volume que ele ocuparia sozinho, sendo submetido à pressão total e à temperatura. Turma, você calcula o volume parcial multiplicando o volume total vezes a fração molar daquele gás. Da mesma maneira, o volume total é a somatória de todos os volumes parciais. Certo? Então, estabelecido isso, a gente encerra a aula conversando sobre efusão e difusão gasosa. Basicamente é o seguinte: difusão gasosa é a capacidade que o gás tem de atravessar espaços vazios, seja o espaço entre outras moléculas de gasosas, seja poros e a velocidade com que isso ocorra. Beleza? Efusão é quando ocorre o escape do gás por algum orifício pequeno. Por exemplo, você tem um balão. Aquele balão não vai ficar cheio para sempre. O gás, com o decorrer do tempo, ele começa a escapar do balão. Isso é a efusão. Vale ressaltar que, pela lei de Thomas Graham, quanto menor for a massa molar do gás, maior será a sua velocidade de difusão ou efusão. Olha que gráfico bacana que explica isso. Nós temos aqui a massa molar do O2, que é 32 gramas por mol, é maior que o nitrogênio, que é 28 gramas por mol, que é maior que a massa molar da água no estado gasoso, que é maior que a massa do hélio, que é maior que a massa do hidrogênio gasoso. Quanto menor a massa molar, mais fácil vai ser para esse gás se difundir ou se difundir pelo meio ou ser propício de efusão, certo? Por isso que você ter um balão de hélio que dure, não dura muito tempo. Você tem um balão que segure hélio ali, é mais quando vai para evento, festa de criança, às vezes, você enche os balões com hélio, porque tem baixa densidade, então causa uma decoração bem bacana. Mas aquele balão, ele, a partir de um dia ali, ele já começa a esvaziar drasticamente. Por quê? Porque a efusão do hélio
a difusão do hélio é muito mais rápida do que, por exemplo, do CO2. Por quê? A massa do CO2, a massa molar do CO2 é 44 gramas por mol, enquanto a do hélio é 4 gramas por mol. Consegue ver a diferença? De tal maneira, então, que ó, a velocidade molecular, em metros por segundo, ela é proporcional, inversamente proporcional à massa dessa molécula. Perfeito? Turma, dessa maneira, então, a gente encerra esse assunto de gases. Eu agradeço a atenção de vocês e aguardo vocês nas próximas aulas. Até!